profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelos cânticos, pela igreja, pela oração. Obrigado, Deus, por aquilo que tu queres falar conosco. Então, Deus, manifesta a tua glória, ungindo a nossa cabeça com óleo. Tanto para mim, Deus, que vou ser usado agora na tua palavra pelo Espírito Santo, quanto os ouvidos, a mente, o coração dos irmãos. Que haja sede, fome, Deus, em cada lugar que estamos conectados. Fala conosco, Deus, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa palavra a gente sabe que ela se refere a uma profecia, né, para Israel, e parte dessa profecia ela foi cumprida em 1948, né? E a gente sabe que tem todo um processo também numa segunda fase dos judeus começarem a voltar para Israel, e depois uma terceira fase num tempo que a gente está vivendo aí de pandemia, mas e de profecias, né, do Senhor, e palavras, né, do fim. Deus tem nos falado muito sobre isso, mas eu quero compartilhar essa palavra para os irmãos de uma forma muito prática, né, para nós, o que Deus está falando conosco, né? E eu creio que Deus quer nos trazer para esse lugar que eu quero observar aqui alguns versículos na palavra com os irmãos, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, uma das coisas que Deus tem nos falado, e é importante para todo esse processo, esse tempo que nós estamos vivendo, é que Deus nos coloca no meio de tudo isso, né? Como ele colocou Ezequiel, às vezes nós pensamos, né, algumas vezes, que a gente vai ser poupado. Olhamos para essa situação do mundo nos nossos dias, das pessoas nesses dias, né? E a gente sabe que tem muita gente apavorada, tem muita gente deprimida, tem muita gente tensa, e muitas situações que nós temos ouvido a respeito desse tempo que está vivendo o mundo, né? Ontem eu falei para alguém que a gente não imaginava que 2020, quando a gente estava naquela passagem de ano, brindando, né? Eu me lembro que essa passagem de ano eu passei com os irmãos lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Foi a primeira vez na vida que nós estivemos passando ali em Copacabana, e aquela festa toda, e a gente orando, mas nós não imaginávamos que 2020 seria o que está sendo, né? E quando a gente olha para esse ano, parece que ele já acabou, porque a gente fala em 2021. Talvez nunca tenha passado um ano em toda a nossa história de vida tão acelerado e tão estranho como esse ano, né? Mas a palavra diz que Deus nos coloca no meio disso tudo, né? Batalhas, né? Situações que eu creio que aqui ao longo dessa palavra Deus quer nos falar, mas eu quero, entendendo que quando Deus nos coloca no meio, dizer aos irmãos que
a gente faz parte de um processo, que nós somos a luz do mundo. A resposta que Deus tem é exatamente através da nossa vida, e é uma resposta que Deus quer dar através da igreja. Às vezes nós pensamos que a gente tem um livramento e que é uma situação que Deus vai nos poupar. Mas não, a gente não vai ser poupado de nada. Às vezes nós perguntamos assim, por que as coisas estão dessa maneira? Por que estão acontecendo essas coisas? Na realidade, eu sei que estamos vivendo um tempo na história, é um tempo que nunca vivemos. A humanidade nunca viveu isso, né? Mas eu creio que Deus está trabalhando isso em nós para gerar na igreja humildade. Eu penso que, de alguma forma, nós estávamos muito convencidos que podíamos ir mais adiante, né? E, em parte, a vida estava um pouco cômoda e as coisas estavam bem favoráveis, né? Nós planejávamos e a gente conseguia cumprir, num certo sentido. Mas agora, com tudo que estamos passando, a gente vê que a gente precisa daquela palavra que ontem eu estava meditando, né? Um pouco mais sobre ela, quando o escritor lá de Hebreus diz que isso faremos se Deus permitir, né? Tem um outro texto também, Tiago, que quando Tiago diz assim, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, o amanhã não nos pertence, a nossa vida não nos pertence. Nós somos do Senhor e nós precisamos desse milagre do Senhor na nossa vida. O que eu quero repartir com os irmãos está bem dentro disso, para tocar o nosso coração e para a gente entender que a gente não pode negligenciar no papel que Deus nos chamou para cumprir na Terra. Eu penso que, em alguns casos, em algumas situações, e alguns de nós, né, olhávamos para tudo e nós estávamos muito cômodos, muito descansados, né? E agora, essa visão que Deus dá a Ezequiel, colocando Ezequiel no meio desse vale de ossos secos, né? Eu entendo que Deus está nos mostrando que nós somos instrumentos de Deus para bem-aventuranças. Nós somos instrumentos de Deus para escrever uma história na Terra. É por isso que o texto que eu citei de Marcos, no capítulo 5, versículos 14 a 16, Vós sois a luz do mundo, termina no versículo 16, dizendo assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O propósito de Deus é que os filhos de Deus se revelem, que nós possamos nos revelar. Nós, como homens de Deus, eu creio que vamos trazer a resposta de Deus. Esse é o nosso compromisso na Terra. O propósito de Deus é encher a Terra da glória de Deus. Como é que ele enche a Terra da glória de Deus? Com homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Homens que atendem a essa voz do Senhor, que respondem para o Senhor. Então, é esse coração que Deus quer nos dar. Um coração quebrantado, um coração temente a Deus, né? Há dezenas de anos atrás, Deus nos deu um cântico, quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me. E Deus sabe o quanto, na vida de muitos de nós, essa palavra foi usada, não somente para cantar, mas também para que a gente pudesse aprender das coisas de Deus, para que a gente pudesse derramar o nosso coração diante de Deus. E a gente viveu coisas intensas do Senhor. Foi tremendo tudo que Deus fez naquele tempo conosco, quebrantando o nosso coração. E só que depois de alguns anos, né, eu sei que Deus nos deu uma palavra muito forte
que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, né? Depois vocês, anotando, podem ler. Eu creio que Deus quer nos falar, mas eu entendo que, como diz Paulo, a igreja de Roma, né? A ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Então, nós cremos que só Deus pode mudar. Não tem político nesse mundo que possa dar a resposta, não tem presidente, né? Eu sei que hoje existe uma guerra para que essas principais nações, né, que a gente sabe que a economia é forte, elas possam liderar o mundo. A gente sabe que, de alguma forma, alguém tenta tomar esse poder, mas nós cremos que o único poder que governa, o único poder que, de fato, tem uma resposta para o homem, chama-se Jesus. E nós temos que clamar do Senhor esse quebrantamento no nosso coração, esse esvaziamento no nosso coração, para que nós possamos ser instrumentos de Deus e que possamos dar essa resposta que a terra precisa. A gente tem que buscar qual que é a vontade de Deus, qual que é o querer de Deus, qual que é o propósito de Deus. Deus tem um propósito, amados. Nós sabemos que Deus controla tudo. É Deus que estabelece reis. É Deus que remove reis. É isso que diz a sua palavra, né? Então, nós temos que nos comprometer com Deus e em total submissão ao Senhor e nos enganjar totalmente com aquilo que Deus quer fazer conosco, porque nesse momento de confusão, não somente política, e a gente sabe, trazendo essa realidade para a nossa nação, né? Quantas situações têm acontecido na nossa nação, e eu sei que alguns de nós, olhando para tudo isso, a gente ora pelo presidente, a gente clama ao Senhor, meu Deus, muda essas situações, né? A gente sabe que tudo isso gera muita confusão, né? Os pastores também estão confusos, muitos deles, né? Tenho ouvido alguns irmãos falarem de depressões e alguns irmãos sem saber o que fazer, né? E a gente sabe que já tinha algumas pessoas se suicidando e, amados, a gente sabe que vivemos dias bastante difíceis, de um certo desconforto, né? E eu entendo que a igreja vai ter que trabalhar e trabalhar de uma forma diferente, porque é exatamente isso que Deus está nos falando nesse texto, né? Que Deus nos colocou no meio dessas coisas. Então, entenda, quando você pensar assim, mas, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso, né? Aí a gente sabe que tem esposas com batalhas com o marido, tem pais com batalhas com filhos, a gente sabe que tem irmãos com batalhas com irmãos, a gente sabe que tem problemas de desemprego seríssimos, seríssimos, graves, né? E a gente sabe que é um tempo que a igreja vai ter que ser a resposta, né? A igreja não pode mais ficar acomodada. A gente vai ter que clamar ao Senhor para que, de fato, a gente possa falar à terra, profetizar para a terra, que nós temos uma resposta. Isso não é pretensão, isso não é mania de grandeza, mas é a gente tomar esse encargo, tomar essa responsabilidade, né? E entender que Deus quer nos levar a um outro patamar, né? Patamar. Aí a palavra diz assim, versículo 2, que ele me fez andar ao redor deles. Na leitura dos irmãos, eu vi que tem traduções aí diferentes, né? Para a gente entender isso, a gente está andando, caminhando para olhar por essas coisas todas, né? E o que a gente vê aqui diz no versículo 2, né? Que esses ossos estavam sequíssimos, né? Nós olhamos para a terra e ela, na realidade, a terra está seca. Por mais que
a gente pensava que ela era atrativa e que tinha muitos entretenimentos, né? E que nós podíamos fazer nossas programações, né? A gente sabe, amados, que a terra está seca, seca. Essa é a terra. Esse é o tempo que a gente vê uma terra seca, né? E a gente precisa regar essa terra, porque a palavra de Deus disse que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15. Então, para quem que Deus vai entregar essa responsabilidade? É para o homem espiritual, para o homem que vê as coisas espiritualmente. E aí, queridos, eu creio que não é só a questão da gente ter um tipo de música, outro tipo de música do Senhor, uma pregação mais pentecostal, uma situação de que a gente vê algumas práticas dentro do contexto da igreja. Eu vejo que Deus quer levantar toda a igreja para profetizar. O versículo 3 diz isso. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Então, eu entendo, queridos, que Deus está perguntando para nós, né? A gente vai poder fazer essas coisas todas estragadas da terra, elas tomarem sentido? Quando Deus nos criou, o propósito de Deus é que então enchêssemos a terra da glória de Deus. E a gente vai poder profetizar para essa terra, não de uma forma religiosa, mas profetizar o que Deus tem para essa terra. Louvado seja o Senhor. É essa palavra que Deus tem nos dado. Você vai ter que profetizar para as pessoas que são próximas de você, as mais próximas, e de repente acordar essas pessoas, né? A palavra diz: desperta tu que dormes. Está escrito isso. Tem muita gente do nosso lado que está adormecida, mas nós precisamos tomar esse encargo da parte de Deus, né? E dar uma direção, porque aqui esse homem de Deus, ele respondeu para o Senhor: Senhor Deus, tu sabes. De fato, Deus tem a resposta. Deus sabe de tudo. Deus está trabalhando nessa terra. E disse ele, naquele momento, e é isso que eu creio que Deus quer trabalhar conosco, né, sobre essa questão de profetizar para a terra, profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Queridos, é muito tremendo o que Deus está nos falando. Recebe isso no seu coração. Você está lidando, eu também, com algumas situações que são ossos secos, mas Deus tem uma revelação. Deus pode levantar essa gente. E a gente crê que Deus pode operar um milagre. E a palavra que diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. É Deus que está com esse plano. Esse plano não é nosso. Amados, essa ideia não é nossa. Essa invenção não é nossa. Essas coisas que nós estamos vivendo não saíram da nossa cabeça. Mas isso, de fato, é um plano de Deus. É uma revelação de Deus. E nessa revelação de Deus é que nós temos que andar. Assim disse o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Louvado seja o Senhor. Então, essa é a promessa de Deus para nós. Eu não sei como é que você está experimentando essa situação da pandemia, mas eu já disse a alguns irmãos, eu vou ter saudade desse tempo. Eu digo, estávamos numa correria muito grande. Eu também estava, mas eu tenho dito para Deus: Senhor, que bom o tempo da palavra, que bom o tempo da oração, que bom receber essas coisas todas que vêm do Senhor. Eu estou vivendo um tempo
como se fosse aquele tempo novinho, do novo convertido, riscando a Bíblia, escrevendo coisas, escrevendo material e mais material, pesquisando, orando, orando e chorando, derramando meu coração diante de Deus. Porque faço isso, vejo a resposta do Senhor quando a palavra diz aqui sobre essa questão: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então, uma coisa que Deus tem nos dado nesses dias são sinais, pessoas se reconciliando, pessoas restaurando, pedindo perdão, pessoas se humilhando. É isso que Deus está fazendo. E quando eu olho para o que diz essa palavra sobre essa questão de que houve um grande barulho, um grande ruído, né? A gente pode imaginar uma quantidade de ossos secos se movimentando. Isso é estranho, bastante estranho, né? É um quadro esquisito para nós, mas quando Deus começa a fazer alguma coisa na Terra, Ele vai fazer coisas estranhas. Foi assim que nós nascemos. Nós nascemos para viver alguma coisa estranha, não convencional. A gente nasceu para viver um alvoroço de coisas, assim, uma revolução na Terra. Então, é nesse processo que Deus quer, então, nos fazer viver para Ele, né? A gente tem que entender que esse é um processo que Deus também vai quebrantar o nosso coração, no sentido da gente aprender a viver algumas coisas uns com os outros. A vida é uma batalha, a gente sabe, mas como igreja, nós temos que aceitar essas situações de pessoas que são diferentes. Imagine os irmãos a respeito desses ossos, né? Eles eram diferentes. Não tinha como ajuntar um osso com outro. Quando nós olhamos para esses nossos membros do corpo, né? E a gente tem que entender, para que esse corpo ele possa se completar totalmente, vai ter um monte de osso diferente. E a palavra diz que cada osso tem que ajuntar ao seu osso. Então, é provável que a gente não vai conseguir, a gente está mais acostumado a colocar coisas iguais, né? Então, a gente quer irmão igual a gente, que fale as mesmas coisas, que pensem do mesmo jeito, que tenham até os mesmos desejos, que façam aquilo que a gente gosta de fazer, né? Que, de repente, tem os mesmos costumes que eu tenho. E, de fato, é uma quantidade de coisas que a gente quer, mas a gente tem que entender que as pessoas não são iguais. E nós temos que, hoje, fazer esse osso se unir ao seu osso. E muitas vezes não é dentro propriamente dessa igualdade que a gente quer, mas é uma situação que vai ser desconfortável. Eu sei que vai ser desconfortável. A aprender a conviver com pessoas que têm um outro estilo, uma outra posição, uma outra maneira. Então, eu vou ter que conseguir conviver com essas pessoas. Quando a palavra diz que nós temos que suportar um ao outro em amor, o que nós vamos ter que experimentar daqui em diante é uma igreja que, de fato, sabe amar com diferenças, mesmo havendo diferenças, né? Se são situações que não estão ferindo a palavra de Deus, se são situações que são sombras, nós temos que aprender a encontrar esse osso diferente que vai se unir ao meu osso. É um processo tenso, mas isso vai nos falar muito sobre esse processo em nós, porque algumas vezes nós idealizamos coisas ou pessoas que não é propriamente aquilo
que Deus não colocou do nosso lado para que nós possamos viver e aprender. Então, a gente tem que aprender a conviver com um processo que Deus quer falar comigo, para que esse processo de cruz Deus opere na minha vida e para que Deus possa levantar essa pessoa diferente para ser uma pessoa que eu vou poder profetizar para ela, para que ela possa viver. Às vezes nós estamos esperando os outros, mas Deus quer que nós nos concentremos em nós. Para que ela viva, pode ser que eu tenha que morrer. Essa é a profecia que vai trazer vida a esses ossos, né? Quando a palavra diz: porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Estou lendo o versículo 6. E porei em vós o Espírito e vivereis, louvado seja o Senhor. Então, o processo que a gente aí chama de nervoso, né? Nervo, é um processo nervoso. A gente sabe que algumas vezes, né, e a gente é humano, a gente é limitado, nós estamos vivendo ainda nessa carne. Então, a gente sabe que a gente vai ter um processo que é tenso. Então, a gente tem que ficar tenso sem ficar amargurado. A gente tem que ficar tenso sem ficar estressado, descontrolado. Nós temos que ficar tenso sem ficar com raiva, dividido. Nós temos que experimentar esse processo nervoso, difícil, sem nos dividirmos com Deus e nem com os nossos irmãos. Porque tem gente que, nesse momento, também fica chateado com Deus, fica triste com as coisas, e tem gente que perde a fé, tem gente que desespera, mas o que Deus quer é que esse processo todo ele possa trazer sentido na minha vida. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Eu quero um processo que Deus fale comigo. Então, não são só os meus conceitos. Quantas vezes os meus conceitos me levaram a posições que eu não devia ter tido? Quantas vezes os meus conceitos atrapalharam a minha fé em Deus? Quantas vezes os meus conceitos não cooperaram com o propósito de Deus da minha santificação? E quantas vezes, pelos meus conceitos, pela minha mente dura, eu entrei em situações de discutir com pessoas, ou de falar o que eu não devia, ou de ter posições que eu não devia ter. Queridos, esse processo de Deus nos fazer viver é um processo que eu tenho que me moldar ao Senhor. Eu tenho que fazer o que Deus quer. A gente não pode rejeitar pessoas, a gente não pode rejeitar palavras, situações, a gente não pode fazer só aquilo que estava previsto, mas a gente tem que entender que Deus quer me levar a cumprir algumas coisas imprevistas. É o propósito de Deus. Tem uma música aqui que entrou. Cada momento me guia, Senhor. Essa era a música. Toquei numa tecla que não devia, mas cada momento me guia o Senhor. Esse é o propósito do Senhor. Porque, de fato, eu não quero viver uma situação só preconceituosa com ninguém. Deus tem me falado isso para falar com vários pastores, né? Que, de fato, nós temos que aceitar um ao outro. Nós não podemos continuar em julgamentos, né, do tipo: eu sou do Joãozinho, eu sou do Miller, eu sou do Robson, eu sou do Junger, eu sou do Rogério de Recife, eu sou de Fortaleza, eu sou do Vince, né? Amados, nós todos somos de Jesus. Aleluias. E a gente tem que entender que Deus tem levantado essa gente diferente para que essa gente seja levantado por Deus. E que, de fato,
essas coisas esquisitas que eu tenho no meu coração, eu preciso vencê-las. Eu tenho que vencer. Eu tenho clamado nesses dias ao Senhor. O que Deus quer falar comigo nessa e naquela situação? O que Deus quer trabalhar no meu relacionamento com Ele, nos meus relacionamentos com os meus irmãos? Então, eu preciso estar olhando para Jesus, que é autor, consumador da minha fé. Eu dei um exemplo ontem para um irmão, quando eu ministrava aí no exterior, né? Que eu pedalo todo dia e eu tenho tido um desconforto na virilha, eu pedalo muito forte, né? E algumas vezes eu quero ir mais forte e eu sinto um pouco a virilha. Assim estou, né? Já tomei um anti-inflamatório, eu já impus as mãos até, pedi a Deus, Senhor, mas eu quero continuar pedalando, não quero parar. E eu sei que, de repente, eu devia parar para poder, então, me restabelecer na virilha e poder colocar toda a força, né? Então, às vezes, a gente coloca toda a força para fazer algumas coisas, mas a gente está lesionado, você está machucado. Então, se você está machucado numa coisa, você vai com força e você não para ser curado daquela situação, e é nisso que o Espírito Santo de Deus quer te falar, no que você está machucado. Então, até me vem a lembrança da palavra lá de Eliseu e aquele servo, né? Então, de fato, a gente tem que saber onde caiu o machado. Onde é que é a minha lesão? Onde é que está meu machucado? Eu preciso tratar com o meu machucado, para que, então, eu possa cooperar mais com a igreja. Eu não posso estar dividido com pessoas. Eu não posso estar falando coisas que eu não devo falar, porque Deus me chamou para somar e não para dividir. Deus me chamou para orar, e orar muito por algumas coisas que eu não tenho a mínima condição de resolvê-las. Então, é só o amor, é só a palavra, é só a oração, é só a paciência, é só esperar no Senhor que Deus pode operar um milagre. Então, eu não posso impor a minha verdade, mas, de fato, eu tenho que lidar com aquilo que Deus quer. Eu sei que Deus quer usar a igreja, amados. E olha bem, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão perdidas, nós precisamos primeiro resolver nossa situação, né? Quantas coisas que no processo da igreja a gente não resolveu. E algumas vezes eu já pensei sobre isso, trazer mais gente, para que tenha mais gente equivocada, mais gente que vai se dividir, que não vai achar a igreja. Queridos, Deus quer que a gente possa viver como igreja. E a gente tem que aprender da parte de Deus a mudar o nosso coração, a nos entregar para aquilo que Deus quer, a fazermos coisas diferentes e encontrar o nosso osso. Qual que é o nosso osso? E cada osso tem que estar ligado ao seu osso, para que a gente possa viver. É a expressão do corpo. Nós não queremos um corpo sequelado. Nós não queremos uma situação dividida. Mas, para isso, nós temos que ter uma disposição forte de mudar. Então, nós vamos ter que clamar ao Senhor para restabelecer os nossos vínculos. Onde é que eles começam? Primeiro com Deus. Restabeleça o seu vínculo com Deus. Palavra. Se apaixonar pela palavra, se apaixonar pela oração. Então, é a base de tudo. Deus nos trabalhar primeiro na intimidade com Ele, no relacionamento com Ele. Quanto mais relacionamento com Deus, quanto mais oração, mais o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nós. Em seguida, a gente sabe que Deus vai nos levar aos homens, para que a gente possa corrigir toda a situação de relacionamento quebrado, de tudo que a gente sabe que na igreja a gente não tem cooperado
como corpo, como igreja, como família. A gente tem que ser mais radical com tudo que nós lemos para viver no nosso companheirismo, no nosso processo de relacionamento, de a gente servir aos nossos irmãos. Só que Deus tem me falado, irmãos, que não é propriamente com a pregação. A pregação, sim. O serviço, sim. A hospitalidade, tudo isso. Mas eu quero dizer do exemplo. A gente tem que ser igreja como exemplo. Só a igreja tem uma resposta. Mas a gente tem que ser um povo mais resolvido. Eu entendo que tem muitas coisas não resolvidas no nosso meio, né? E se a gente fosse um povo mais resolvido, o quanto nós podíamos ser mais radicais com algumas coisas. Mas algumas coisas, os homens olham para nós e eles veem que nós não somos bem resolvidos. O Espírito Santo de Deus está me lembrando a palavra lá de Jesus para aquele jovem rico, né? Jesus foi radical, Jesus foi firme, requereu coisas fortes daquele jovem. Mas a primeira coisa que fala, antes de tudo que Jesus vai falar para aquele jovem, é que ele amou, ele o fitou, ele amou e ele entregou a palavra. Então, a gente tem que resolver as coisas melhores na situação do amor, na situação da sinceridade, da fidelidade, da lealdade, né? De tirarmos o nosso julgamento, o ciúme. Então, a gente tem que ter uma fé que seja mais prática, mais ligada à palavra. A gente não pode viver uma vida medíocre, mas uma vida profunda com Deus. Então, a gente tem que parar de ferir uns aos outros, né? E a gente tem que clamar ao Senhor que nós possamos ser esse depósito de Deus, esse bom depósito de Deus. A gente segundo a palavra, temos que ser bons dispenseiros da graça de Deus. Paulo fala isso aos Coríntios, mas está em outros textos, né? Mas a gente tem que ser esse bom dispenseiro de Deus. O que eu estou dizendo é que Deus primeiro requer de nós. Esses ossos têm dimensões diferentes, formas diferentes. Então, tem a questão do nervo, do tendão, da pele, de ajustar tudo isso, né? Então, esse relacionamento é um processo difícil. Então, as relações que a gente tem vivido, amados, a gente sabe o processo de igreja, igreja na cidade, igreja aí os irmãos, igreja no contexto nacional, o que você lê, o que você ouve, a YouTube, situações de lives, né? Posições de um irmão, de outro, né? Eu entendo, queridos, que tem muita coisa que enche a nossa cabeça, mas eu creio que Deus quer levar cada um de nós à palavra, à oração, para que a gente tenha identidade. E então, depois de termos essa identidade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer o que Deus tem nos falado para fazer, sem ficarmos repetindo o que o outro já fez. É uma expressão que nós temos que ter de algo novo, que vem do Senhor, que eu recebi do Senhor, que de fato Deus me deu, não para dividir, porque tem gente que recebe coisas novas para entender que ele cresceu mais do que o outro, e aí ele se divide. Os irmãos já notaram, esses irmãos entre nós, que depois eles acabam saindo, que depois eles acabam nos deixando, né? Porque eles descobriram alguma coisa. Mas quando a gente descobre alguma coisa, é para ser dado ao corpo, para que a gente possa viver o que nunca foi vivido, o que nunca foi visto. É a igreja funcionando nas casas, né? Deus tem nos falado muito sobre isso nesses dias. Cada membro do corpo de Cristo fazendo exatamente o que Deus quer, vencendo
as nossas melindrices, né? As nossas dificuldades, as nossas batalhas. Queridos, vamos colocar uma coisa na cabeça. A dificuldade da igreja sou eu, não é o outro. A igreja vai crescer quando eu crescer no Senhor. É por isso que Deus está falando que quando Ele operar esse milagre, nós viver no sentido pleno da palavra. Eu quero viver no sentido pleno da palavra. Eu quero atender o Senhor, atender o Espírito Santo de Deus e saber, está no finalzinho do versículo 6, e saber que Ele é o Senhor. Amados, tem que passar esse tempo que o Senhor é só uma teoria. O Senhor tem que ser algo vivo, prático na nossa vida. Deus quer trabalhar esse crescimento espiritual na nossa vida, para que nós possamos amadurecer e romper no Senhor. A gente tem que amadurecer toda criancice. Paulo falou isso aos Coríntios. Quando eu era menina, andava como menino, fazia as coisas de menino, mas eu não posso mais, amados, continuar fazendo essas coisas de menino. O tempo passou. Nós precisamos agir como adulto, para a glória de Deus. Então, nós temos que entender que, quando a gente conseguir isso, a gente vai ver esses ossos, né? Essa situação diferente, cada osso se unindo ao seu osso, nervo, carne, pele, e a gente crescendo nos nossos vínculos, nos nossos compromissos, né? E Deus trabalhando mais a nossa sensibilidade. Eu não sei se os irmãos notaram, mas muitos se tornaram insensíveis. E a gente tem que clamar ao Senhor por sensibilidade na vida dos irmãos, para que os irmãos possam a trabalhar mais percepção espiritual, né? Eu me lembrava nesses dias também orando e ouvindo a palavra, né? Quando Paulo está falando lá no Areópago, né? Isso está em Atos, no capítulo 17, né? Quando eles buscavam lá o Deus desconhecido, e aquela expressão, né? Que mesmo tateando, que eles pudessem achar Deus. Tem um versículo muito lindo sobre isso. A gente sabe que tem pessoas que estão tateando, né? Mas a gente quer entender que Deus quer que a gente possa tocar em Deus, tocar nas pessoas, e a gente deixar Deus trabalhar para tirar essa casca grossa do nosso coração, né? Essas questões todas que a gente acaba ficando duro, resistente, sem ouvir o que Deus quer nos falar. Então, a nossa motivação e a nossa vida, amados, não pode ser carnal, mas nós temos que ser homens espirituais, sensíveis, frágeis, no sentido da nossa fragilidade. A gente não quer uma coisa espiritualizada, mas nós queremos uma coisa que seja humano, no sentido de que, humanamente falando, nós somos necessitados, mas espiritualmente Deus está trabalhando algo em nós, e essas coisas espirituais, elas vão quebrantar o nosso coração, vão nos levar a nos humilhar, a pedir perdão, a chorar. Não vai ser só a questão da gente pegar um lencinho para dar para alguém quando alguém está chorando. Eu ontem estava me lembrando, né, que eu estava ministrando aí num país da Europa, e Deus estava derramando muito do Espírito Santo. E quando Deus derramava do Espírito Santo, e as pessoas na Europa, ali naquela reunião, caindo, cheio do Espírito, tinha um irmão preocupado em pegar lencinho, em pegar... alguns estavam chorando muito, e alguma coisa para cuidar mais da logística, né? Então, como que pode, se Deus está fazendo algo espiritual, a gente está ocupado com alguma coisa mais da organização? Amados, eu creio que Deus quer que tenhamos, sim,
uma expressão humana, porque somos homens, mas o que Deus quer é que sejamos humanos no sentido da sensibilidade espiritual, para que a gente possa ter essa cara de gente como nós somos, né? E não propriamente ficarmos vivendo uma experiência que parece só lá do outro mundo, né? O que Deus quer é que a gente viva uma vida sobrenatural. Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus está nos trabalhando e está trabalhando em nós isso, né? Para que, mesmo convivendo com situações diferentes, a gente entender o que diz a palavra em João 1,14, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus levantar homens e mulheres cheias de graça e de verdade. Então, é assim que Deus quer, o Cristo encarnado em nós. Então, esse Jesus, quando a palavra diz lá em Filipenses capítulo 2, né, que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo, de figura humana. Ele se esvaziou. Então, quando a palavra fala sobre isso, a gente vai passar nossas dificuldades, mas com sensibilidade, sem endurecimento. Então, nós não queremos ser religiosos, né? Nós não queremos ser cheios de razão, porque algumas vezes a gente parece até um tribunal corrigindo pessoas, julgando pessoas, dando palavra para pessoas. Então, eu creio que é esse cacuete todo de religião que Deus quer tirar da nossa vida, né? A gente tem que aprender da parte de Deus que, de fato, a gente é sensível às coisas deles e que em nós, na nossa carne, haverão até algumas cicatrizes ou necessidades de restituirmos e de pedir perdão, né? Eu me lembro que nesses dias eu pedi perdão ao meu filho, vocês conhecem, o Asaf, né? E eu vinha falando algumas coisas firmes com ele, né? Ele está muito bem em Deus, está tudo certinho, não saiu. Era uma situação que nessa pandemia ele acabou perdendo o emprego e nessa situação toda eu falei Deus, Deus, e fiquei preocupado, né? Pelos sonhos e planos dele. Ele mudou para cá, ele pediu demissão da outra empresa, comprou um carro novo, apartamento. Então, o que acontece conosco, os pais? Logo a gente tem uma preocupação e logo a gente, num certo sentido, começa a dar palavras muito fortes ou então cobrar algumas coisas, né? Mas do que eu pedi perdão para ele? Eu pedi perdão porque eu, num certo sentido, queria resolver a situação dele. O que Deus tem me falado? A gente não vai poder resolver a situação de ninguém. Então, temos que colocar isso no nosso coração. Eu posso orar pelas pessoas, eu posso repartir a palavra na vida das pessoas. Então, essa restituição que eu fiz, que eu queria me colocar quase que no lugar de Deus, para dizer para ele o que ele tinha que fazer. Só que isso ele tinha que ouvir de Deus, e ele tem que ouvir de Deus. Então, versículo 7, então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amados, quando nós profetizarmos à luz da palavra de Deus, debaixo
do poder de Deus, debaixo da oração, quando nós, de fato, formos usados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e quando, principalmente, Deus falar para as pessoas, a gente vai ver que Deus vai operar algo diferente. E as pessoas vão receber dele, e as pessoas vão responder para ele. Então, essas pessoas vão romper em Deus, e essas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar nelas. Então, esse processo que faz os homens ressuscitarem, como diz a palavra, então disse, filho do homem, esses ossos, versículo 11, são toda a casa de Israel. Os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Como homens, é assim que muitas vezes nós nos sentimos. Mas a gente tem que ir para o versículo 12, que diz assim, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Nós queremos amar essa gente toda que está na terra. Nós queremos que Deus possa trabalhar o nosso dom, o dom que Ele tem dado, o dom que é de Deus. O Espírito Santo nos colocou no meio de toda essa situação. Deus quer levantar a igreja na terra. Esse é o propósito de Deus. Deus quer primeiro nos libertar, para que os homens todos sejam libertos. Mas é uma obra de Deus, não é uma obra minha. É Ele que vai abrir a sepultura. É Ele que vai nos fazer viver. É Ele que vai nos levantar. É Ele que vai nos dar algo que a gente nunca teve. Então, eu quero te dizer, em nome de Jesus, vamos nos abrir para esse algo novo de Deus. Vamos nos abrir para aquilo que Deus quer fazer. Cada área que Deus está te falando nessa palavra, seja na sua relação com Deus, marido e mulher, educação de filhos, trabalho, perdas de pessoas, o desespero da cidade, a situação do futuro. Amados, a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa dependência é do Senhor. Antes de começar a palavra, eu meditava um pouquinho, pensava assim, meu Deus, Robson trabalha com eventos, né? A coisa de evento está toda parada. Eu sei, e estou citando o Robson só como evento, assim que eu, como uma área que eu estou dando assim como exemplo de turismo, né? A situação toda crítica, extremamente crítica, né? Turismo, viajar, né? As pessoas não estão pensando nisso. A moeda, o dólar, o quanto nossa moeda desvalorizou, o quanto a terra não está para festa, para celebração, para essas coisas nesse momento. Mas, amados, Deus está nos falando. Eu sei que outros que estão nos ouvindo podem estar sofrendo dificuldade de perder emprego, ou gente perto que perdeu emprego, ou perdeu parente, perdeu vizinho. Anteontem, a menina que nos ajuda aqui em casa falou a vizinha morreu. Foi lá em casa de manhã e estava tudo certo, me pediu até alguma coisa lá para comida, para casa. Eu emprestei e depois ela morreu. Fiquei assim sem saber. Amados, é um tempo de chorar, é um tempo de nos humilhar, é um tempo da gente lembrar que Deus é o nosso socorro. Eleva os meus olhos para o céu. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quanto a nós, amados, nós temos uma segurança, nós temos uma resposta, nós temos Deus. E, de fato, essa palavra é a palavra que Deus quer cumprir na nossa vida, para a glória do nome dEle. Eu quero orar por vocês, para que Deus possa trabalhar essa palavra no coração de vocês. Depois que eu orar, eu quero pedir o Val também para orar e abençoar a igreja em Natal, em
em Fortaleza, em São Luís, por todo lugar que os irmãos estão ouvindo essa palavra, para que Deus possa nos levantar como igreja e a gente ter uma posição que é relevante na terra. Louvado seja o Senhor. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela tua vida em nós. Deus, cumpra toda essa palavra. Opera um milagre em nós. Obrigado porque tu me deste condições, Senhor, de compartilhar. Deus, em nome de Jesus, transforma-nos como igreja. Dai-nos saúde e vida para que a gente possa viver a tua vida, não mais a nossa vida. Tira de nós resistências, endurecimento, Senhor, no nosso coração, frieza, Senhor, questões que ficaram cauterizadas. Senhor, opera um milagre nos nossos ossos, nos nossos tendões, nos nossos nervos. Senhor, faz barulho santo na nossa vida, para que sejamos levantados, quebrantados, para que sejamos resolvidos, bem definidos, e para que a tua igreja seja levantada para a glória do teu nome. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode orar, Val. Val, abre o seu microfone e ora. Pai querido, Paizinho amado, obrigado, meu Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem repartido ao nosso coração. Amém. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo em que não for o Senhor a edificar a casa. Em vão é todo trabalho. Pai, mas também, Senhor, nós sabemos que o nosso trabalho não é vão, Senhor, porque não queremos edificar essa casa baseados nos nossos conhecimentos, nas nossas experiências próprias, nossas práticas, nosso tempo decorrido, Senhor, de caminhar no Evangelho. Não queremos que essa casa seja edificada envolvendo todas essas coisas. Mas nós queremos, Senhor Jesus, que essa casa seja edificada a partir da tua vida, irmão, Pai. Amém. A tua vida é que vai transbordando, Senhor, na vida uns dos outros. E são como cálices, Paizinho amado, que vai enchendo um após o outro, Senhor, até que todos sejam plenamente cheios. Amém. E assim se cumpra a tua palavra de Efésios 4:13, Pai. Amém. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, à maturidade, Senhor. E é isso que nós mais desejamos. E vemos, Paizinho, que esse tempo que o Senhor tem proporcionado a nós, como igreja, filhos amados do Senhor, é um tempo como uma pedrinha jogada no centro de um lago, Pai. Está formando uma onda, Senhor. Nós estamos descobrindo, mas queremos que o Teu Espírito possa nos dar uma clareza maior. Que nós podemos, sim, Pai, estarmos juntos, podemos nos conhecer mais como filhos, como igreja. Não precisamos mais andar tanto tempo, Senhor, sem nos ver, sem conhecermos uns aos outros. O Senhor tem nos ensinado, nos dado percepção espiritual para vermos em pequenas coisas que fazemos. Possamos, Senhor, ser uns com os outros. Abençoamos esse tempo, esse momento, Pai. Desperta o nosso coração nisso, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Aleluia.